Oi, tudo bem com você? Existe um conjunto numérico chamado conjunto dos números racionais. Fazem parte desse conjunto todas as frações e todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Muito bem, mas o que são frações? Fração é a representação de uma ou mais partes de um todo que foi dividido em partes iguais. Por exemplo, pensa numa torta. Ao dividir ela em quatro pedaços iguais, a fração um quarto representa um pedaço da torta. A fração 2 quartos representa dois pedaços de torta. E assim por diante. Na aula de hoje, você vai aprender mais sobre os números racionais e sobre as frações. Vai ver como representar quantidades usando frações e como elas podem fazer parte do nosso dia a dia. Assista aos vídeos com atenção, muito foco nessa hora. Eles serão importantes para que você consiga realizar a atividade que virá em seguida, tá ok? Pegue o seu material para realizar as anotações e boa aula! Eu tenho um quadrado dividido em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove seções iguais. Nós já vimos que se tiver que sombrear uma dessas seções, se tiver que selecionar uma dessas seções, vamos dizer que essa do meio aqui, essa aqui das 9 seções iguais, esse quadrado roxo representa que fração desse todo? Bom, você diria ele representa um nono do todo. Este aqui representa um nono. Agora, o que acontece se a gente pintar mais que isso? Digamos que sombreamos esse e esse. Vou sombrear esse um pouco melhor. E esse outro aqui. Agora, que fração do todo a gente sombreou? Bom, cada um desses, já vimos que cada um deles representa um nono. Então, um nono, isso é um nono. Quando eu digo um nono, poderia dizer nona parte. Então, isso é um nono ou a nona parte. Cada uma delas representa um nono. Mas quantos desses nonos sombreamos? A gente tem 1, 2, 3, 4 sombreados. Então, agora, temos um total de 4 nonos sombreados. 4 das 9 seções iguais estão sombreadas. 4 nonos do todo estão sombreados. Agora, para ficar um pouco mais interessante, vamos sombrear. Aqui tem 5 seções iguais. Vou escrever isso. Tenho 5 seções iguais. Vou pintar 5 delas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Já sabemos que cada uma dessas seções colocadas representa um quinto. Um quinto, de qualquer jeito que você fale, é um quinto. Quanto sombreei disso? Tenho 5 das 5 seções iguais sombreadas, ou tenho 5 sobre 5 sombreadas. E você deve estar dizendo, peraí, se dei 5 das 5 seções iguais sombreadas, se tenho 5 sobre 5, tenho o inteiro todo sombreado. E está absolutamente certo, 5 sobre 5 é igual ao todo. Aqui está representado um círculo completo. Qual a fração do círculo está pintada de azul? Neste círculo completo, vemos que ele está dividido em 3 partes iguais. Significa que cada parte corresponde a 1/3 do círculo. 1/3, 1 sobre 3. Portanto, quantas partes estão pintadas em azul? Nós temos 1/3, aqui nós temos mais 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 1/3. Portanto, temos no total 1, 2, 3, 4, 5. 5/3 do círculo completo. Determine o numerador e o denominador da fração 3 sobre 4, ou 3 quartos. Então, vamos reescrever isso para que fique legal e grande. Então, deixa eu escrever a fração. Temos 3 sobre 4, 3 quartos. É pedido que identifiquemos o numerador e o denominador. Então, o numerador é apenas o número de cima. O numerador é o 3 ali. E então, a outra parte é que encontremos o denominador. O denominador é apenas o número de baixo, é o 4.
Então, se perguntarem, o numerador é 3, qual é o denominador? É 4, apenas o número de baixo. Poderíamos ter apenas chamado isso de número de baixo? Poderíamos ter apenas chamado isso de número de cima. E para pensar o que isso representa, você pode pensar como 3 dos 4 pedaços de uma torta. É assim que eu penso. Então você pode imaginar que o denominador nos diz de qual total estamos pegando uma parte, ou pedaço, ou quantos pedaços existem ao todo. Então vamos imaginar uma torta assim. Podemos desenhar uma torta quadrada. Então, é isso que o denominador representa. É isso que o número de baixo representa. E o 3 vai dizer que estamos representando 3 desses 4 pedaços. Então, o 3 nos diz que, dos 4 possíveis, nós estamos usando 3. Ou talvez estamos comendo 3. Então, você pode imaginar que, se alguém diz, eu comi 3/4 de uma torta, a fração será lida como 3/4. Estão comendo a parte azul da torta, se cortássemos desse jeito. Se imaginarmos uma torta redonda, seria assim. Deixa eu desenhar uma torta redonda. Então, esta é a minha torta redonda. Deixa eu cortá-la em 4 pedaços iguais ou quase iguais. E se alguém diz, eu comi 3/4 dessa torta, em que o 3 é o numerador, e então o 4, você leria como 3/4. O 4, você leria como 3/4. O 4 é o denominador. Comeriam essa quantidade de torta. Comeriam 3 dos 4 pedaços. Então, este é um pedaço, 2 pedaços e 3 pedaços. Você pode imaginar que o 4, o denominador, representa o número total de pedaços de torta. E o 3 representa quantos desses pedaços nós comemos. Temos uma pizza inteira aqui e digamos que preciso cortar em 2 pedaços iguais. Vou cortar em 2 pedaços iguais aqui. Digamos que comi um desses 2 pedaços. Então, digamos que comi tudo isso bem aqui. Que fração da pizza eu comi? Peguei o todo e dividi em 2 pedaços iguais. E depois comi um desses pedaços. Comi meia pizza. Agora vamos imaginar que, em vez de cortar a pizza em apenas 2 pedaços iguais, eu decidi cortar em 4 pedaços iguais. Vamos desenhar isso. São 4 pedaços iguais. 4 pedaços iguais. Dava para cortar uma vez desse modo e outra desse. Assim, tenho aqui 4 pedaços iguais. Mas digamos que eu queira comer a mesma quantidade de pizza. Quantos daqueles 4 pedaços eu teria que comer? Encorajo você a pausar o vídeo e pensar nisso. Bom, comeria esse pedaço, dá para imaginar comendo esse e esse pedaço aqui. Eu comi a mesma quantidade de pizza. Quando corto a pizza inteira, dá para imaginar cada pedaço cortado em 2. Então, tenho que comer 2 pedaços dos 4 no lugar de um pedaço dos 2. Simplesmente comi 2 dos 4 pedaços. Estou usando números diferentes aqui. Aqui uso 1 no lugar do numerador e 2 no denominador. Já nesse, eu uso 2 no numerador e 4 no denominador. Essas duas frações representam a mesma quantidade. Comi a mesma quantidade de pizza. Se comi 2/4 de uma pizza, se comi 2 de 4 pedaços iguais, quer dizer que isso é a mesma fração da pizza, como se eu tivesse comido 1 de 2 pedaços iguais. Assim dá para falar que essas frações são equivalentes. Vamos fazer outro. Em vez de só dividir em 4 pedaços iguais, vamos dividir em 8 pedaços. Agora, podemos cortar uma vez assim. E agora tem os 2 pedaços iguais. Corto uma vez assim, tem os 4 pedaços iguais. E então dividir cada um desses 4 pedaços em 2 pedaços. Vou cortar aqueles
Vejamos então. Eu quero que sejam pedaços iguais. Aqueles não parecem tão iguais quanto eu gostaria. Assim, aquilo parece mais igual e aquilo é razoavelmente, vai. Tenho quantos pedaços iguais? Tenho 8 pedaços iguais, mas digamos que queira comer a mesma fração da pizza. Poderia comer todos esses pedaços bem aqui. Quantos daqueles 8 pedaços iguais eu comi? Comi 1, 2, 3, 4 daqueles 8 pedaços iguais. Mais uma vez essa fração, 4 de 8 ou 4 oitavos, é equivalente a 2 quartos, e 2 quartos é equivalente a 1 meio. E você poderia ter certo padrão aqui. Indo desse para este caso, tive 2 vezes o número de pedaços iguais, porque fiquei com 2 vezes o número de pedaços iguais. Precisei comer 2 vezes o número de pedaços. Então, eu multiplico o denominador por 2 e multiplico o numerador por 2. Se multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, não estou mudando o que representa aquela fração. E você pode ver isso bem aqui. Indo de 4 pedaços para 8 pedaços, cortei cada pedaço e transformei em mais 2 pedaços. Portanto, obtive 2 vezes mais pedaços. Agora dá para comer 2 vezes mais. É assim com todos os casos. 1 meio, 2 quartos, 4 oitavos, dá para continuar e ir até o 8 16avos. Poderia ter 16 32avos. Ainda assim, todas seriam frações equivalentes. Vamos pensar em qual fração dessa grade está sombreada de rosa. A primeira que devemos considerar é: a gente tem quantas secções? Essa é uma grade de 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3. São 15 secções. Outro jeito seria contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos então 15 secções iguais aqui. Quantas dessas secções iguais estão realmente sombreadas de rosa? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 sobre 15 sombreadas. Mas quero simplificar ainda mais. Tenho a impressão de que algumas frações equivalentes representem exatamente o mesmo que 6 sobre 15. Para ter uma ideia, vou redesenhar isso. Ainda vou sombrear 6 desses retângulos. Vou sombrear meio juntinho. Aqui, outra grade. E vou tentar sombrear os retângulos o mais rápido possível. Temos um retângulo. Eu vou até fazer essa coisa um pouco maior. Tá. 1 retângulo, 2 retângulos, 2 retângulos, 3 retângulos. Chegamos ao meio do caminho. 4 retângulos, 5 retângulos sombreados. E agora, 6 retângulos sombreados. Acabei de fazer aqui e ainda desenhei 6 retângulos dos 15 retângulos sombreados. Ainda temos 6 sobre 15. Eles estão representando a mesma coisa. Mas como posso simplificar ainda mais? Numericamente, a gente pode ver que tanto 6 quanto 15 são divisíveis por 3. De fato, o maior fator comum deles é 3. O que acontece se dividir o numerador e o denominador por 3? Se fizer a mesma coisa com o numerador e o denominador, não estamos mudando o valor da fração. Vamos dividir o numerador por 3 e dividir o denominador por 3. Chegamos em quanto? Chegamos em 2 sobre 5. E como isso faria sentido no contexto desse diagrama aqui? Começamos com 6 sombreados. Se dividimos por 3, temos 2 sombreados. Na verdade, você diz, olha, vou agrupar esses em secções de 3. Vamos dizer que isso é uma secção de 3. Isso é uma secção de 3. Aqui é uma secção de 3. E essa é mais uma secção de 3. Então, você tem 2 secções de 3. Deixa eu pintar melhor aqui. Você tem 2 secções de 3. Quando tiver que combinar, perceba que isso cobre exatamente a mesma área que os seus 6 pequenos. Então, quantas secções do mesmo tamanho vai ter nessa coisa inteira? Você tem 5 secções iguais, porque essa é uma secção de 3 aqui, e, portanto,
Essa é outra secção de 3. E essa é outra de 3. Como você pode perceber, está cobrindo a mesma área que o original. Está cobrindo 2 de 5 secções iguais. 2/5 e 6/15 são frações equivalentes. Se quiser dizer que a fração disso está coberta em forma de fração irredutível, dá para falar que é 2/5. A atividade de hoje consiste em um jogo sobre o tema da aula, frações. Você deverá escrever números naturais de 1 a 10 em pedaços de papel e formar um monte. Um outro monte deverá ser formado escrevendo números de 11 a 20 em outros pedaços de papel. O jogo consiste em sortear 2 números dos montes. O primeiro será sorteado do primeiro monte e será um numerador da sua fração. O segundo será o denominador de sua fração e deve ser sorteado do segundo monte, tá bom? Seu objetivo é representar visualmente a fração formada pelo sorteio dos números e também encontrar uma fração equivalente a ela. Fechou? Cada uma dessas ações vale 1 ponto. E se o jogo for jogado com mais alguém, quem somar mais pontos, vence. Se você for jogar sozinho, seu objetivo é fazer o maior número de pontos possível. Nesse caso, conforme for criando as frações, exclua os números dos montes, tá bom? Boa atividade! Como o jogo consiste em sortear 2 números para formar frações, não há como saber se a atividade está correta, pois são muitas as possibilidades de frações formadas, não é? Agora, se vocês estiverem jogando em dupla, vocês podem corrigir juntos as frações criadas. Se estiver jogando sozinho, uma opção é tentar explicar os conceitos para alguém que possa te ajudar a corrigir as atividades, tá bom? Você pode trocar com algum amigo, pesquisar em livros ou até mesmo tentar fazer novamente para ver se cometeu algum equívoco, né? Essa atividade ajuda muito a compreender as frações e a praticar suas representações. Agora, para saber mais, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela. Um beijão e até a próxima! Hello everybody! Na aula de hoje, a gente vai falar sobre Everyday English, o inglês no dia a dia. Vocês já repararam como a língua inglesa está presente no dia a dia da gente aqui no Brasil? Por exemplo, essa semana você chegou a pedir um hambúrguer? Você quando foi no shopping com o seu crush, você pediu também um milkshake? E quando você não quer sair de casa, mas você pode pegar o seu telefone ou pelo seu aplicativo e pedir um delivery? Esses aqui são só alguns exemplos que eu trouxe para vocês de como a língua inglesa está presente no nosso cotidiano. E aí, a gente responde dessa forma a pergunta: por que eu preciso aprender inglês? Por que isso é importante para mim? Vou lembrar você que você também gosta de jogar videogame, você gosta de navegar na internet. Quando você olha o seu teclado lá do computador, você vê que tem o Enter, tem o Delete. E vocês também estão reparando que à medida que eu vou falando, a minha pronúncia muda um pouco também? Isso é porque algumas palavras que a gente chama de estrangeirismo, nós acabamos trazendo elas para a nossa língua materna, que é o português, e é claro, a gente adapta um pouco também a pronúncia. Por exemplo, quando você fala hambúrguer em inglês, aqui no Brasil a gente fala hambúrguer. Quando você pede um delivery, você não vai ficar todo mitidão pedindo um delivery por aí. Você vai falar o quê? Delivery. E também o milkshake. Imagina você chegar no shopping lá, pô, me dá um milkshake. Não, é milkshake. E o tal do crush? Mas vamos combinar? Fica bonitinho, né? Crush. Mas
mas a gente fala crush e tá tudo bem. Porque a gente trouxe, então, nesse conceito globalizado, uma palavra de um outro idioma para o nosso. E a gente acaba adaptando também a pronúncia. Tem essa aqui, ó, que é a internet. A gente fala internet. E também música. A própria palavra em inglês música, ela é music ou song. Mas eu vou pegar essa music, olha como ela é parecida. Seria como tirar o A do português e o acento, music. E também tem as músicas que a gente escuta. A gente escuta pop, funk, rock and roll. E em português, quando a gente fala, a gente adapta a pronúncia e vira pop, funk, rock and roll. Certo? E agora, eu trouxe algumas expressões. Essas expressões aqui, in English, expressions, eu não penso que você vai entender o que está dizendo essas frases, tá bom? Mas eu preciso mostrar em que lugar ela pode aparecer. Inclusive, vou até mostrar algumas palavras transparentes, que num outro momento a gente vai conversar a respeito delas, inclusive. Eu tenho aqui, por exemplo, uma frase em que self-service é usado no seu sentido em inglês. I like self-service restaurants. I like self-service restaurants. Ou seja, eu gosto de restaurantes self-service. E aí, ó, olha a palavra transparente aqui. Ela não parece com português? Já dá pra gente ter uma ideia. A teacher Deb, eu não entendi se I like. Não, não tem importância. Com o tempo, a gente vai conhecendo mais a língua e a gente avança nesse sentido, tá bom? E aí a gente tem também a nossa top model, Gisele Bündchen, is a famous top model. Gisele Bündchen is a famous top model. Lembrando a palavra transparente, aqui em cima a gente viu restaurants. Essa daqui, famous, lembra, fama, famosa. Então, a gente está falando que a Gisele Bündchen é uma top model famosa. Vou voltar aqui para o nome dela, ó. Gisele Bündchen. O nome dela é Gisele Bündchen, em qualquer lugar do mundo. Seja aqui, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos. É igual ao meu nome. Eu sou Débora Cornélio. O que pode acontecer caso eu esteja em um outro país ou alguém de outro país cite o meu nome, pode ser que haja uma leve influência de sotaque. E o meu Débora pode ser pronunciado como Débora, mas o meu nome sempre será Débora Cornélio, ok? Em qualquer lugar. Assim como o nome da nossa Gisele Bündchen. E eu tenho também uma outra frase, que é o fast food. Todo mundo gosta, todo mundo pede. E aí eu já trouxe, ó, com uma palavrinha not transparente, good. Porque, vamos combinar, fast food não é tão bom para a saúde. E é isso exatamente que está falando aqui nessa frase, ó. Fast food is not good for your health, para a sua saúde. Eu vou aproveitar, então, antes da gente encerrar, e eu vou pegar aqui o meu giz. Vamos aproveitar o crush e algumas palavrinhas que nós vimos no início da nossa aula do inglês no dia a dia. E vamos relembrar o alfabeto? Vamos lá. A. Ó, eu vou falando, você vai repetindo daí, tá bom? A. B. C. D, grava o D, ó, porque o D é do delivery, tá bom? E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,
P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and finalmente, Z. Então, vamos lembrar aqui, ó, falei do D, do delivery. Vamos lembrar aqui, vamos soletrar? C, R, U, S, H. E vou aproveitar também, ó, vou colocar aqui, ó, o pop, do pop music. E vamos lá. P, O, P. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos lembrar sempre que vivemos num mundo globalizado, em que a língua é uma ferramenta de comunicação. Então, é importante que nós saibamos utilizar não só as palavras que vêm de um outro idioma e acabam sendo incorporados ao nosso, mas entender que elas, nesse mundo, justamente por ser um mundo globalizado, vão cada vez fazer mais parte do nosso dia a dia. Certo? E é isso. See you. Bye, bye. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre gráficos e tabelas. Gráficos, tabelas? Isso não é aula de geografia? Mas isso parece matemática. Ué, vai dizer que você nunca viu um monte de dados estatísticos, de gráficos, pizza, linha, colunas dentro dos livros de geografia. Se você olhar, a geografia é a irmã da estatística. Através desses dados que nós vamos conseguir descobrir toda a paisagem que está em volta aí. E paisagem é geografia, né? Não? Então, para isso, vamos entrar no ramo da matemática, vamos estudar estatística, vamos entrar nesse processo também aliado à cartografia. Os infográficos nada mais são do que a ligação dessas tabelas, desses gráficos, com a cartografia. Imagina que dados matemáticos são colocados dentro de mapas. E aí nós temos a união de todas essas ciências. Lembra que a geografia é isso, gente, a ciência que vai fazer a conexão de todas as outras. É todas essas ciências, a matemática, a física, a biologia, a estatística, todas elas vão estar conectadas para conhecer o mundo. A geografia é isso, não é? A ciência do mundo. É a análise de todas as modificações e todos os processos que acontecem aí no mundo. Então, nada mais do que a gente entender e conhecer o raio-x de tudo para poder sacar essas situações. As tabelas começam aí, gente. Falando um pouquinho, elas servem para quê? Para organizar diversas informações que vocês captam. Por exemplo, aqui eu coloquei dois tipos de tabelas, que são as tabelas de entrada simples e as tabelas de entradas duplas. A primeira, a tabela de entrada simples, ela vai de fato só organizar. Então, por exemplo, eu fui lá na feira e comecei a pesquisar chocolate em barra, o preço que estava, a maçã, a banana, o biscoito, o pão de queijo, o pão com geleia, a granola, o suco de laranja. Basicamente isso aqui é aquela tabelinha que nós temos aí numa lanchonete, numa feira, no supermercado, onde vai estar ali o preço de cada coisa. Simplesmente organizou a informação. O que está querendo dizer aqui? Aquilo que você está vendo, que o chocolate em barra custa 50 centavos, que a maçã custa R$1, que a banana custa 70 centavos e assim sucessivamente. Essa é a função da tabela de entrada simples, organizar
e simplificar a informação. Imagine um monte de informação, ela, pum, acabou colocando ali. Agora nós temos aqui a tabela de entrada dupla. Vamos ter o quê? Duas informações aqui. Eu vou ter a altura e o peso, uma em metros e outra em quilos. Tá certa a tabela? Não, ela tá errada, tem uma pegadinha aqui, ó. Tá vendo aqui o asterisco, ó? Um asterisco, um asterisco. Aqui tá dizendo em metros, em quilos. O que é altura em quilos? Não existe, né? Então a gente precisa delimitar, a gente precisa organizar isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, peso, vamos colocar 2 asteriscos aqui. Então, em quilos, vou colocar 2 asteriscos aqui, ó. Agora sim, agora tá certo. Por quê? Porque eu tô referindo o peso para quilo, entendeu? Enfim, vamos ter aqui, pessoal, 2 entradas. Vamos ter, ó, André tem 1,10 m e peso 35. João tem 1,05 m com 28,5 kg. Marcos tem 1,10 m com 33,5 kg. Aqui já nos permite fazer cruzamento de informações. Por exemplo, qual que é a média de peso corpóreo das crianças aqui no caso? Até porque 1,10 m só pode ser criança nesse sentido, com esse peso, né não? Enfim, nós vamos ter aqui então uma forma de fazer uma média. Então eu vou perceber que a massa corpórea do Marcos, ela é maior do que a massa do André, ou menor, tanto faz ali, depende do cálculo que você vai fazer. Essa é a ideia das entradas duplas, e aí pode ter tripla, quádrupla ou quantas for o caso. Vai me permitir fazer cruzamento dessas informações e estudar melhor o espaço geográfico. Está entendendo como que funciona esse esquema aqui? Agora, quando nós utilizamos as tabelas, ela serve para organizar esse processo. E quando nós precisamos apresentar essa tabela, o melhor formato é jogar ela num gráfico. Os gráficos, então, como está dizendo, são usados para facilitar a leitura do conteúdo. Qual conteúdo? O conteúdo da tabela. Então, já que ele representa as informações de maneira mais visual. É ela que vai estar sempre mostrando para a gente assim, ó, pá, ali, direto, no ponto, para que a pessoa saiba a informação e consiga interpretar matematicamente ou geograficamente aquele determinado fenômeno. Agora, como que funciona? Temos 3 tipos principais: o gráfico de barras, o de setor e o de linhas. O gráfico de barras, ele já vai servir para comparar dados quantitativos, quantidade mesmo, sabe? Ó, eu coloquei aqui exemplos, ó, A, B, C, D e E, fenômenos diferentes aqui, e aqui nós temos a quantidade em metros. Se a gente olhar aqui, ele vai ter uma comparação simples, como nós tínhamos nessa tabela aqui, ó, de entrada simples. Aqui nós temos, ó, chocolate em barra 50 centavos, maçã R$1. O que eu quero dizer com isso aqui? Que o chocolate é mais barato que a maçã. Eu poderia colocar aqui chocolate em barra e maçã. Não é o caso aqui desse gráfico e dessa tabela, elas não são iguais. Mas poderia ser representado aqui tranquilamente. Agora, uma é mais barata ou mais caro que a outra. Essa é a sacada do gráfico, deixar explícito. O gráfico fala por si mesmo. Tá entendendo? Então aqui nesse caso, o A tem 300 metros. O B tem 500 metros. A que conclusão a gente vai chegar com isso? De que B é maior do que A. Tá entendendo? Tá aqui, ó. O gráfico de barra serve para isso, ó. Por que esse aqui é menor, por que esse aqui é maior? Essa é a ideia. Agora, o gráfico de barras, ele vê esses dados quantitativos. Agora, o gráfico de setor, ele vai utilizar já uma proporcionalidade. Vamos entender aqui, ó. Nós temos aqui os animais preservados, os 250. Nós temos 383 animais ameaçados de extinção. O todo disso é quanto? 250 mais 383. Que vai dar quanto? Vai dar 633. Isso aqui vai ser o 100%. Essa situação, então, vai ter o todo. Agora, dentro do gráfico de setor, que a gente chama também de gráfico de pizza, ok? Porque dá fome de a gente olhar isso aqui, né, não? Agora, nós temos uma parte dessa pizza representada os animais preservados e a outros ameaçados de extinção. Vai ter uma proporcionalidade dentro desse gráfico. É isso que ele quer mostrar, visualmente dizendo que os animais ameaçados de extinção são maiores do que os animais preservados. Essa é a lógica do gráfico de setor. Seguindo nesse processo, nós vamos ter o gráfico de linhas, que vai mostrar dados quantitativos, mas também vai mostrar evolução desses dados.
Ele vai servir mais para tabelas de entrada dupla, tripla e diversas outras aí para ser representada de uma maneira melhor. Normalmente vai ser uma progressão de um determinado fator. Vamos dizer lá, tipo, a quantidade de favoritismo de um determinado candidato nas eleições. Então ele vai fazer aqui, o candidato X ele teve tantos por cento, agora ele tem menos, na outra semana ele vai ter mais. Isso vai servir o gráfico de linha, vai representar a evolução. Aqui eu coloquei um outro exemplo também aleatório. Veja, agosto de 2007, janeiro de 2008, maio de 2008, tem um certo tempo, e aqui ó, um cálculo de área. Então provavelmente aqui foi algo que aumentou e diminuiu. Vamos dizer que seja uma queimada, certo? Então ó, houve uma queimada aqui ó, em agosto de 400 km². Depois, em janeiro, aumentou lá para 800 km². Aí em maio diminuiu para menos de 100 aí, km². E assim sucessivamente, aqui vai mostrar uma evolução. Percebam, gente, que as ciências elas estão todas ligadas. Quem iria pensar que na geografia iríamos estudar matemática, não é não? Mas a matemática ela é de extrema importância dentro da geografia, porque ela vai ajudar a gente a compreender o mundo em que nós vivemos. Dessa maneira que nós precisamos entender que as ciências estão interligadas. Assim como a matemática e a geografia, a biologia, a física, a química, a língua portuguesa, a arte, todas as outras ciências vão estar interligadas para melhor compreender o mundo. E compreender o mundo, entender o que está acontecendo nele, é o principal objeto da geografia, não é não? Eu espero que você tenha entendido essa aula. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Ó. Tchau, tchau. Hello everyone! Na aula de hoje nós vamos falar sobre os connectors. À medida que o estudo de uma língua vai avançando, a gente vai adquirindo a habilidade de se expressar usando maiores sentenças, desenvolvendo melhor as nossas ideias. E é por isso que hoje eu trouxe um quadro um pouquinho recheado de sentenças, de letras, mas calma, eu vou junto com vocês e a gente vai entender como podemos usar algumas partículas para unir as nossas ideias. Eu estou falando aqui com vocês e estou usando um conector em português, ó, eu estou conectando o que eu estou dizendo com o que eu vou dizer agora. Estou aqui falando com vocês e mostrando atrás de mim um quadro. Só que, eu preciso estudar ele com vocês, entendem? Toda a minha ideia, toda a nossa ideia, o nosso discurso, ele sempre é unido por partículas e de uma forma muito natural. O importante é que você saiba o que essas palavras significam para na hora de você expressar uma ideia de adição, alternativa, um contraste, que você faça isso de forma correta. Então, trouxe para vocês alguns dos conectores em inglês, os mais usados, e para dar início ao estudo, né, desses companheiros. O primeiro é o addition, para expressar adição. A gente usa o e, não é verdade? Por exemplo, uma frase simples. I have to finish my homework. Eu tenho que terminar meu dever de casa. And read my emails. Ler os meus e-mails. Novamente, eu tenho duas ideias. Para eu expressá-las, uma completa a outra, uma adiciona o que a outra estava falando. Eu vou usar o and, que significa e. De novo. I have to finish my homework and read my emails. Ok? Duas ideias unidas por um connector. Agora, eu tenho uma outra frase que, na verdade, na qual eu expresso uma alternativa. Eu dou uma escolha para a pessoa. A escolha em português é o ou, né? Você quer? Gostou desse ou desse? Em inglês, parece até com ou, é o or. Do you want meat or fish?
Você quer carne ou peixe? Teacher, se eu posso usar leite ou café? Sure. Vamos tentar? Claro. Do you want milk or coffee? E olha, uma infinidade de sentenças podem ser criadas quando você aprende a usar o or para expressar a alternativa. Tá ok? Eu tenho agora o but. O but, ele é o mas, porém, ele expressa um contraste. Eu tenho duas ideias, uma fala uma coisa, a outra vem contrastando. Eu vou uni-las com o mas, porém, até em português mesmo. Vamos dar uma olhadinha em inglês nessa frase que eu trouxe para vocês, ó. I want to watch TV. Uma ideia. Eu quero assistir TV. But, mas, my friend wants to play. Meu amigo quer brincar. Eu tenho duas ideias, elas estão contrastando. Eu quero fazer uma coisa, meu amigo quer fazer outra. Eu quero assistir TV, mas, porém, contudo, meu amigo quer brincar, jogar. Ok? O próximo que eu trouxe para vocês é o que expressa uma consequência. Por exemplo, it was a long trip. It was a long trip. Foi uma viagem longa. Trip, viagem, ok? So, então, I'm really tired. I'm really tired. Eu estou muito cansado. Veja bem, eu fiz uma longa viagem, então fiquei muito cansado. O fato de eu estar cansado é uma consequência da primeira oração, da primeira ideia, ok? Por último, eu trouxe o because, que é o porquê. Ele fala de uma causa, um motivo. Então é mais ou menos assim, por que você está triste? Porque o meu time perdeu no jogo. É justamente a causa da sua tristeza ou a razão por você estar triste. Firmando aqui, então, cause and reason. Because. Vamos dar uma olhada numa frase. Como é que eu vou aplicar, então, o meu porquê unindo essas ideias? Eu tenho aqui, olha, we can't go to the party. Primeira ideia. We can't go to the party. Nós não podemos ir para a festa. Qual o motivo? Qual é a razão? Because. Por quê? We're traveling tomorrow. Because we are traveling tomorrow. Porque nós iremos viajar amanhã. Ou seja, não podemos ir à festa. Qual a razão? Porque nós iremos viajar amanhã. A ideia dessa videoaula é trazer para vocês de que forma vocês podem aplicar esse conceito de connectors no dia a dia para você expressar a sua ideia de uma maneira natural. Vou pegar o meu giz branco agora, só para a gente retomar, tá? Revisitar aqui os conceitos. Então, vamos lá. Eu tenho o and, de addition. I have to finish my homework. And, estou adicionando uma ideia com a outra. Ok? Que eu quero fazer isso e aquilo. Eu tenho, do you want meat or fish? Aqui, ó, tô dando uma alternativa. É isso ou aquilo? Tenho também I wanna watch TV, but, duas ideias contrastando e ele unindo. It was a long trip. So, então, a causa de eu estar cansado foi a viagem longa. Desculpe, é a causa, isso, a consequência, né? E aqui é que eu tenho o motivo, a razão. We can't go to the party, não podemos, por quê? E daí eu explico o motivo disso acontecer. E antes da gente encerrar, eu tenho uma curiosidade para falar com vocês. Aqui no verbo traveling, que eu sublinhei, ele aqui está escrito na forma do gerúndio, que é travel é viajar, traveling é viajando, e aí você vai me dizer, Teacher Debbie, você errou, porque traveling eu já vi em várias músicas, eu já vi na minha série favorita que escreve com L só. Então, vou dizer uma coisa para você, pode ser das duas formas, nenhuma delas está errada. Você escreve com dois L's, traveling, quando for o inglês britânico, e se for o inglês americano, um L só, ou seja, é uma característica de cada inglês, que na verdade é uma língua só, mas que na medida em que é falado lá na Inglaterra, eles preferem grafar com dois L's. E quando é nos Estados Unidos, a grafia
mais comumente vista é a de um L só. Existem outros casos também, vou dar um exemplo. Color, cor. Color, cor. Vou achar um espacinho aqui para a gente explorar essa rapidinho. Olha, eu tenho aqui, ó, color, que também pode ser escrito color. Essa grafia é a grafia dos Estados Unidos. Essa grafia é a grafia mais usada na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Ok? E também trago uma outra curiosidade, que é o because. Eu acho que, abaixo não, tenho certeza que você já viu assim, ó, escrito assim, ó, cause. Teacher, a música que eu mais gosto começa o refrão assim, cause. Eu posso escrever assim também, porque cause eu sei que significa também because. Gente, essa aqui é a forma formal, digamos assim. É a forma usada quando a gente vai escrever uma frase, durante os nossos estudos, se você estiver trabalhando, fazendo um relatório no seu trabalho. Essa forma aqui é informal. É mais usada em músicas, numa ocasião em que haja uma licença poética, no dia a dia. Então, lembrando, esse aqui com apóstrofe, aqui ó, o cause é diferente do cause. Aqui eu tenho uma palavra que significa causa, cause. Inclusive, a pronúncia é diferente. E aqui eu tenho cause com apóstrofe, que é a abreviação de because, que nós utilizamos em contextos informais. Quero muito que você, depois de estudar os connectors e aprender a usá-los no seu dia a dia, possa receber e ouvir dos seus amigos esse tipo de mensagem motivacional. Way to go, way to go. Que significa? É isso, muito bom, parabéns, vai nessa. Alright? See you later, guys. Bye. Fez um raio-x, não foi? Foi. Fez um raio-x e... hemograma. Ainda tem um certo desconforto, né? Assim, na movimentação da boca. Essa semana eu já trouxe 5 animais. Toda semana nessa faixa. Porque a gente tem muitos animais que cuida. Se não fosse eles, estava difícil pra gente, viu? Porque tudo é mais caro, parece, de animais. Consulta, hemograma, raio-x. Essa daqui foi um raio-x e hemograma também. Que a gente fez com ela, né? Porque ela tá com um desvio na mandíbula aqui. E a gente conseguiu castrações muitas, porque a gente não tinha antigamente essa quantidade de castração, a gente não conseguia, como está agora não. E agora está bem. Você está tratando com o quê? Eu estou botando uma pomada. Aqui e no bracinho também. Eu já trouxe 10 gatos que eu consegui, né, para castração. E estou satisfeita, sempre trago algum para cuidar. Tem a oportunidade, né, de ter um local que a gente pode trazer e ter atendimento adequado, né? Que hoje em dia está muito mesmo completo. Nem todo mundo tem condição de ir, né, para um local particular, né? Aí fica essa opção, né, de trazer para aqui e agora com mais coisa, né? Que tem raio-x, tem agora aqui exame de sangue, tudo. A gente conseguiu ampliar muito o serviço. Castrações hoje, a gente já vai em torno de 2.700 castrações. A gente tem uma lista de espera, onde o usuário liga para o telefone fixo daqui, faz seu cadastro e a gente chama posteriormente para fazer a castração. Tanto aqui na AME como nas clínicas conveniadas, que hoje a gente tem 4 na cidade. Consulta a gente realiza todo dia, não precisa agendamento, só é vir a partir das 7 horas da manhã que a gente distribui as fichas, caso de emergência também. A gente atende, o usuário chegando, a gente faz o atendimento. A gente tem tido um grande apoio da parte da AME, senão ficava inviável. Atualmente, em casa, são 38 animais, entre adultos e filhotes, todos de resgates. 2 a 3 vezes por semana, estou aqui com o animal, tenho tido total suporte da parte da AME.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender um assunto bem interessante e muito importante, onde ele trata de como calcular aumento ou redução com porcentagem. Ou seja, eu tenho um certo valor numérico e esse valor numérico ele vai ser acrescido ou vai ser reduzido em um outro valor. E aí esse outro valor que a gente vai ter que determinar a sua porcentagem. Como é que é feito isso? Vamos verificar aqui nos exemplos. Repare então aqui o meu primeiro. O primeiro exemplo tem o seguinte, olha só. Como calcular acréscimo percentual? Bem, vem a seguinte pergunta. O preço de um doce na cantina da escola aumentou 30 centavos. Passou de 99 para 2,29. Qual foi o acréscimo percentual? Bem, aí vem a dica. Divida o valor de aumento. Opa! Qual é esse valor de aumento? Bem, esse valor de aumento é equivalente aos 30 centavos. Então, vou colocar bem aqui, 30 centavos. Vamos supor que, de repente, a questão não te disse isso, até porque, para facilitar a tua vida, ela já informou esse valor. Mas vamos supor que ela não tivesse dito em nenhum momento no seu problema. Como é que a gente faz para achar esse valor referente aos 30 centavos? Simples. A gente pega o novo preço, que é 2,29, e subtrai do preço anterior, que nesse caso é 1,99. E ao resolver essa diferença, você vai ver que nós temos um resultado igual a 0,30. Lembrando que 0,30 em dinheiro equivale a 30 centavos, tá bom? Mas por que aqui nesse caso agora a nossa fração ficou 30 sobre 199? Simples. Porque 1,99 é em relação, aliás, ao preço original que nós tínhamos. Beleza? E aí o que acontece? Esse 1,99, reparem que ele possui duas casas decimais. Assim como também os 30 centavos possuem duas casas decimais. Logo então, se esse possui duas casas decimais e esse valor também possui duas casas decimais, nós podemos com isso esquecer a parte decimal. Ou seja, nós podemos com isso esquecer a vírgula. E aí o que acontece? A gente vai pegar aqui em cima o valor de aumento, que nesse caso agora ficou 30, e dividi-lo pelo valor do preço inicial, do preço original. Resolvendo essa divisão, nós temos como resultado igual a 0,15. Mas não se esqueçam que, de acordo com a questão, eu tenho que achar o acréscimo percentual. O que acontece aqui é que, ao resolver essa divisão, nós achamos um valor numérico na forma decimal. Como é que eu faço para transformar um número que está em decimal para o número que está na forma de porcentagem? Simples. Basta pegar esse número decimal e multiplicá-lo por 100. Ou, na verdade, a gente pega essa vírgula e a gente anda com ela duas casas para a sua direita. Andando duas casas, ela vai parar aqui logo após o 15, aqui logo após o 5, onde esse resultado ele coincide com 15%, tá? Então, quer dizer que a porcentagem de aumento, nesse caso, foi de 15% em relação ao preço original. Então, de novo, pessoal, toda vez que você quiser calcular a porcentagem de aumento de qualquer objeto, qualquer valor que tinha um certo preço e passou a um outro preço maior, para você verificar de repente se essa porcentagem de aumento ela está muito abusiva ou não, ou seja, se a porcentagem de aumento foi muito alta ou não, você faz isso. Você verifica a diferença do novo preço para o preço anterior. E esse resultado tem que ser dividido pelo preço original, ou seja, o preço antes de sofrer esse aumento. Legal? Vamos verificar agora como é que a gente calcula a porcentagem de cálculo da redução percentual, ou seja, como é que a gente faz para calcular a porcentagem com que um certo valor foi reduzido ou foi diminuído em relação ao seu valor anterior. Analisemos aqui a seguinte pergunta. A peça da escola foi assistida por
245 pessoas na estreia. Já na segunda encenação, havia 209 espectadores. Qual foi a redução percentual? O que a gente analisa aqui nessa questão inicialmente? A gente já consegue verificar que, realmente, nem sempre trabalhar com porcentagem vai envolver somente operações financeiras. Eu posso trabalhar qualquer situação do nosso cotidiano também, sem a necessidade de ter dinheiro envolvida nessa situação, tá bom? Aqui nesse caso eu tenho uma peça, onde na estreia dessa peça estavam assistindo 245 pessoas. Depois, na segunda peça, na próxima encenação, na verdade, já tinha apenas 209 pessoas. Como é que a gente faz para calcular essa redução percentual? Divida o valor da redução pelo valor inicial. O que isso quer dizer, então? O que é essa redução? Simples. Essa redução é você pegar a quantidade que tinha no início, como no caso aqui eram 245 pessoas, e subtrair pela quantidade de pessoas que foi para a próxima encenação, que nesse caso aqui são 209. Ao resolvermos essa subtração, a gente vai achar como resultado igual a 36. Logo então, a gente vai ter que resolver a divisão entre quem? Entre 36 dividido por 245. Então reparem por que a nossa fração ficou igual a 36 sobre 245. Porque justamente 36 é a diferença de pessoas de uma encenação para outra, ou de uma sessão para outra dessa peça, tá? E 245 é o valor inicial que nós tivemos na primeira peça. Logo então, ao dividirmos 36 por 245, a gente acha como resultado 0,147. E aí, como a questão, de novo, ela pede que a gente coloque na forma percentual, ou seja, tem que aparecer o símbolo de porcento. Como é que a gente vai fazer para que isso aconteça? Bem, se eu tenho um valor numérico em forma decimal, para transformá-lo em forma percentual, a gente pega esse resultado e deveremos multiplicá-lo por 100. Lembrando que, na verdade, a multiplicação por 100 é você pegar essa vírgula e andar com ela 2 casas para a sua direita. Então aqui, olha lá, essa vírgula que está entre o 0 e o 1, andou uma casa, 2 casas, ela irá parar entre o 4 e o 7. Se ela para entre o 4 e o 7, automaticamente a gente vai ter 14,7. 14,7%, tá? Então não esqueçam aqui do símbolo de porcentagem, até porque essa questão ou esse resultado é em relação à redução percentual. Se eu estou trabalhando com coisas, com elementos, onde elas vão representar aumento ou acréscimo no caso, né? Ou redução percentual, sempre esse valor deverá vir acompanhado do símbolo de porcentagem. Beleza, pessoal? Então, nessa aula nós vimos como devemos proceder para calcularmos o acréscimo percentual ou a redução percentual, independente da situação que nós estejamos analisando. Ok? Então, muito obrigado e tchau. Hello everyone! E na aula de hoje nós vamos falar dos memes. Bem, é importante que a gente lembre sempre que a língua é viva, ela está sempre em movimento. A língua absorve palavras de outros idiomas, cria palavras novas todos os dias, sempre de acordo com a realidade que nos é apresentada. Um desses exemplos é o meme.
O meme é justamente a viralização, é um fenômeno de viralização de músicas, ideias, imagens, que acabam ganhando popularidade e atingindo milhões de pessoas. Também quero dizer para vocês que essa palavra tem origem grega e significa imitação. Eu trouxe aqui um meme e espero que vocês já tenham se ligado mais ou menos de onde ele vem. Eu tenho a primeira figura, Drake, fazendo um sinal de repulsa. Na segunda, ele já está mais ok. E aí, eu vou propor um jogo com vocês. Essa atividade é uma atividade interativa. Eu trouxe 3 cartões. Cada cartão contém uma descrição, sendo que apenas um deles contém a leitura correta deste meme, ou seja, pode ser relacionado ao Drake ignorando e ao Drake dando aquele joia. Então vamos lá? Para isso, claro, vou contar com a capacidade de compreensão de vocês. Teacher, está escrito muita coisa aqui, eu não vou saber, eu não vou entender. Eu vou te ajudar. Vamos olhar primeiro as palavrinhas que a gente já conhece, ver se tem alguma palavra transparente que se parece com o português. E aos poucos a gente vai entendendo a ideia do cartão e vendo se ele tem alguma relação ali com o meme ou não. Vamos começar aqui com o primeiro cartão, que é When you wave back at someone and realize the person is waving at someone else. 2 ideias. Uma seria relativa ao primeiro, a outra ao segundo. Vamos compreender juntos? When you wave, wave é o verbo acenar. Então é dar tchau. Quando você dá tchau para alguém, de volta para alguém, olha o back, wave back at someone, então você está respondendo ao adeuzinho dado por uma pessoa. And realize, realize significa perceber, se dar conta. E aí você percebe que a pessoa está waving at someone else, a outro alguém. So, let's do it again. When you wave back at someone, quando você dá tchau para alguém, and realize the person is waving at someone else. E percebe, se toca que ela está dando tchau para outra pessoa, ou seja, o famoso vácuo. Você está andando na rua, vem um amigo, opa, tudo bem? Você, ei, ele não está dando tchau para você, você disfarça, mexe no cabelo e retira-se. Antes da gente saber se ele vai casar aqui, vamos entender os outros 2. Vai que, né? Eu tenho essa aqui, ó, que é uma perguntinha. What if I told you? Ah, gente, vocês já viram isso? Devem ter visto, acredito, em algum meme. E se eu dissesse? E aí vem tchan. E se eu dissesse, what if I told you? Learning English could be fun. Fun é divertido. Aprender inglês é divertido. E se eu dissesse que aprender inglês é divertido? Significado do segundo. Vamos agora para o number 3, o terceiro. Telling about your favorite series with your friends. Então, olha, telling about your favorite series, falando da sua série favorita com seus amigos. E aqui eu tenho telling about your favorite series with your friends until they watch it. Até eles assistirem. Então vamos lá, ó. Falar com os amigos sobre sua série favorita e falar com seus amigos sobre sua série favorita até eles assistirem. Então vamos lá. Qual deles? Eu já posso eliminar um? Posso? Eu estou conversando aí com vocês, eu já vi que vocês já falaram que esse aqui não tem nada a ver, teacher. Certamente não é esse. Porque aqui no início ele está recusando. Então, e se eu dissesse, não, não é esse. Já eliminamos esse aqui, vou pegar o meu giz. Goodbye. Ficamos com 2. Tem um que poderia ser e outro que com certeza é. Vamos analisar esse aqui, gente. Eu gosto desse cartão, ele está cheio de palavras. Mas tem as palavras transparentes, eu vou lembrar delas, ó. Favorita série, sua série preferida. Todo mundo, né, tem uma série preferida ou gostaria de assistir uma série. E aí você está falando sobre ela com seus amigos. Aqui, mesmo conceito, só que você só vai parar quando ele assistir. Quem nunca, né? E aí, o que vocês acham? Dá licença? É ela mesma. Você vê um Drake, não quero falar com os amigos sobre isso. Por quê?
A satisfação total, total happiness, é quando os seus amigos assistem. Você só vai parar de falar quando eles assistirem. Tá certo? Bom, esse aqui é um jogo que vocês podem fazer com outros memes também, adaptar outros memes também e começar a tentar se aventurar na compreensão de memes em outros idiomas, não só na língua portuguesa. Ok? Bye bye, guys. See you. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos aprender um assunto bem interessante e muito importante, onde ele trata de como calcular aumento ou redução com porcentagem. Ou seja, eu tenho um certo valor numérico e esse valor numérico ele vai ser acrescido ou vai ser reduzido em um outro valor. E aí, esse outro valor que a gente vai ter que determinar a sua porcentagem. Como é que é feito isso? Vamos verificar aqui nos exemplos. Repare então aqui o meu primeiro. O primeiro exemplo tem o seguinte, olha só. Como calcular acréscimo percentual? Bem, vem a seguinte pergunta. O preço de um doce na cantina da escola aumentou 30 centavos. Passou de 99 para 2,29. Qual foi o acréscimo percentual? Bem, aí vem a dica. Divida o valor de aumento. Opa! Qual é esse valor de aumento? Bem, esse valor de aumento é equivalente aos 30 centavos. Então, vou colocar bem aqui, 30 centavos. Vamos supor que, de repente, a questão não te disse isso, até porque, para facilitar a tua vida, ela já informou esse valor. Mas vamos supor que ela não tivesse dito em nenhum momento no seu problema. Como é que a gente faz para achar esse valor referente aos 30 centavos? Simples. A gente pega o novo preço, que é 2,29, e subtrai do preço anterior, que nesse caso é 1,99. E ao resolver essa diferença, você vai ver que nós temos um resultado igual a 0,30. Lembrando que 0,30 em dinheiro equivale a 30 centavos, tá bom? Mas por que aqui nesse caso agora a nossa fração ficou 30 sobre 199? Simples. Porque 1,99 é em relação, aliás, ao preço original que nós tínhamos. Beleza? E aí o que acontece? Esse 1,99, reparem que ele possui duas casas decimais. Assim como também os 30 centavos possuem duas casas decimais. Logo então, se esse possui duas casas decimais e esse valor também possui duas casas decimais, nós podemos com isso esquecer a parte decimal. Ou seja, nós podemos com isso esquecer a vírgula. E aí o que acontece? A gente vai pegar aqui em cima o valor de aumento, que nesse caso agora ficou 30, e dividi-lo pelo valor do preço inicial, do preço original. Resolvendo essa divisão, nós temos como resultado igual a 0,15. Mas não se esqueçam que, de acordo com a questão, eu tenho que achar o acréscimo percentual. O que acontece aqui é que, ao resolver essa divisão, nós achamos um valor numérico na forma decimal. Como é que eu faço para transformar um número que está em decimal para o número que está na forma de porcentagem? Simples. Basta pegar esse número decimal e multiplicá-lo por 100. Ou, na verdade, a gente pega essa vírgula e a gente anda com ela duas casas para a sua direita. Andando duas casas, ela vai parar aqui logo após o 15, aqui logo após o 5, onde esse resultado ele coincide com 15%, tá? Então quer dizer que a porcentagem de aumento nesse caso foi de 15% em relação ao preço original. Então, de novo, pessoal,
toda vez que você quiser calcular a porcentagem de aumento de qualquer objeto, qualquer valor que tinha um certo preço e passou a um outro preço maior, para você verificar de repente se essa porcentagem de aumento ela está muito abusiva ou não, ou seja, se a porcentagem de aumento foi muito alta ou não, você faz isso. Você verifica a diferença do novo preço para o preço anterior. E esse resultado tem que ser dividido pelo preço original, ou seja, o preço antes de sofrer esse aumento. Legal? Vamos verificar agora como é que a gente calcula a porcentagem de cálculo da redução percentual, ou seja, como é que a gente faz para calcular a porcentagem com que um certo valor foi reduzido ou foi diminuído em relação ao seu valor anterior. Analisemos aqui a seguinte pergunta. A peça da escola foi assistida por 245 pessoas na estreia. Já na segunda encenação, havia 209 espectadores. Qual foi a redução percentual? O que a gente analisa aqui nessa questão inicialmente? A gente já consegue verificar que, realmente, nem sempre trabalhar com porcentagem vai envolver somente operações financeiras. Eu posso trabalhar qualquer situação do nosso cotidiano também, sem a necessidade de ter dinheiro envolvida nessa situação, tá bom? Aqui nesse caso eu tenho uma peça, onde na estreia dessa peça estavam assistindo 245 pessoas. Depois, na segunda peça, na próxima encenação, na verdade, já tinha apenas 209 pessoas. Como é que a gente faz para calcular essa redução percentual? Divida o valor da redução pelo valor inicial. O que isso quer dizer, então? O que é essa redução? Simples. Essa redução é você pegar a quantidade que tinha no início, como no caso aqui eram 245 pessoas, e subtrair pela quantidade de pessoas que foi para a próxima encenação, que nesse caso aqui são 209. Ao resolvermos essa subtração, a gente vai achar como resultado igual a 36. Logo então, a gente vai ter que resolver a divisão entre quem? Entre 36 dividido por 245. Então reparem por que a nossa fração ficou igual a 36 sobre 245. Porque justamente 36 é a diferença de pessoas de uma encenação para outra, ou de uma sessão para outra dessa peça, tá? E 245 é o valor inicial que nós tivemos na primeira peça. Logo então, ao dividirmos 36 por 245, a gente acha como resultado 0,147. E aí, como a questão, de novo, ela pede que a gente coloque na forma percentual, ou seja, tem que aparecer o símbolo de porcento. Como é que a gente vai fazer para que isso aconteça? Bem, se eu tenho um valor numérico em forma decimal, para transformá-lo em forma percentual, a gente pega esse resultado e deveremos multiplicá-lo por 100. Lembrando que, na verdade, a multiplicação por 100 é você pegar essa vírgula e andar com ela 2 casas para a sua direita. Então aqui, olha lá, essa vírgula que está entre o 0 e o 1, andou uma casa, 2 casas, ela irá parar entre o 4 e o 7. Se ela para entre o 4 e o 7, automaticamente a gente vai ter 14,7. 14,7%, tá? Então não esqueçam aqui do símbolo de porcentagem, até porque essa questão ou esse resultado é em relação à redução percentual. Se eu estou trabalhando com coisas, com elementos, onde elas vão representar aumento ou acréscimo no caso, né? Ou redução percentual, sempre esse valor deverá vir acompanhado do símbolo de porcentagem. Beleza, pessoal? Então, nessa aula nós vimos como devemos proceder para calcularmos o acréscimo percentual ou a redução percentual, independente da situação que nós estejamos analisando. Ok? Então, muito obrigado e tchau!
everybody! E na aula de hoje, nós vamos falar sobre reading strategies, ou seja, vamos conhecer as estratégias de leitura. Quando nós nos deparamos com um texto, a primeira reação é: meu Deus, quanta informação, quanta palavra, eu não vou conseguir, eu não entendo, eu não estou compreendendo. E é aí que eu trago para vocês o conceito da estratégia para se aproximar de um material desse. Em inglês, estratégia de leitura, reading strategy, no plural, strategies. Vamos lá, o importante é compreender. Compreendendo uma mensagem, seja essa compreensão macro, de uma forma maior, ou micro, procurando palavras específicas e informações específicas, nós conseguimos nos fazer atuantes no mundo na medida que a gente o compreende, que a gente o entende. E é aí que nós vamos analisar. Ai, tá lindo esse Titanic. Não tá, gente, o Titanic? Vejam, eu já tenho aqui uma primeira informação que vai me ajudar a entender que raio de palavra, que salada é essa. Eu já começo olhando não só as informações textuais, mas também as não textuais. Eu tenho aqui o desenho, parece o Titanic. Será que esse texto está falando do Titanic? Vou olhar então o meu título. Olha ele lá, The Titanic. Lindo, acertei. A imagem casou com o texto, com o título, já saí do meu V0, já saí do inicial. Sei que se trata de um texto sobre o Titanic. E aí, vamos olhar algumas estratégias para começar a entender o que isso aqui quer dizer. A primeira delas é o que a gente chama de skimming. O skimming nada mais é do que você traçar um panorama, uma exploração geral desse texto. Eu meio que comecei a fazer um skimming aqui no momento em que eu visitei essa informação não textual. Ah, eu tenho uma imagem, ela vai me ajudar, me ajudou. Eu tenho um título. Eu tenho aqui um parágrafo. Ou seja, eu não estou buscando nenhuma informação específica, eu estou fazendo uma exploração geral do texto. Depois, eu tenho o scanning. O scanning já é justamente a busca por uma informação pontual. Por exemplo, se está falando do Titanic, eu me lembro que ele afundou, era um navio luxuoso, não sei muitas coisas a respeito dele ainda, mas sei que ele afundou, ele bateu num iceberg. E eu quero saber se aqui nesse texto está dizendo quando que ele bateu num iceberg. Vamos dar uma olhada e procurar essa informação específica através do scanning. E aí eu vou pegar o meu giz. Prontinho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou fazer um scanning. Ah, eu tenho uma data aqui. Eu estou querendo saber data, né? Então, ó, já vou fazer um sinalzinho aqui. Opa, pode ser que esteja por aqui. Não tenho mais data aqui. Aqui eu tenho uma hora. Tenho outra data. E aqui, ó, iceberg. Ou seja, se ele saiu dia 10 e no dia 14 vem iceberg, com certeza a informação que eu quero saber está aqui, ó. Abril 14, 1912, bateu no iceberg. Teacher, mas eu não sei o significado de struck. Mas ele fica, de certa forma, claro para você. Porque eu já vi que a outra data que eu tenho, ela é anterior. Se é anterior, é quando ele saiu. E agora, 4 dias depois, tá no iceberg. Achei a minha informação. Esse tipo de técnica é o que a gente chama, novamente, de scanning. Buscar uma informação específica. Tem uma outra que é muito comum e que eu sempre aconselho a todos utilizar, que é procurar as transparent words, ou seja, procurar as palavras transparentes, as que se parecem com o nosso idioma. Vamos ver se a gente tem alguma palavra transparente, que eu vou bater o olho e falar, essa eu sei o significado, porque ela meio que parece. Vamos lá. Eu tenho New York. Eu sei, né? New York é Nova York. É uma cidade lá nos Estados Unidos.
O próprio iceberg, que é uma palavra originalmente do idioma inglês, mas que a gente usa aqui, iceberg. Eu tenho Canadá. E, teacher, eu tenho esse voyage. Ele me parece com viagem? É viagem. Eu tenho luxury, que é isso, teacher? Luxurious, luxuoso, de luxo. Ou seja, as palavras transparentes, elas vêm para nos ajudar. A gente vai localizando, já saí super do meu V0, pessoal. Eu já tenho aqui uma compreensão, meio que superficial, mas já tenho. E nós também temos, como estratégia de leitura, observar as palavras que se repetem no texto, que é o que a gente chama de repeated words. Eu vejo aqui que no título eu tenho Titanic, eu tenho também Titanic aqui de novo. Deixa eu ver se eu tenho novamente. Não, ele não me aparece. Mas eu tenho que se repetindo aqui, ó, April. Ele se repete novamente aqui no April. Ou seja, vendo as informações que estão se repetindo, também vai te ajudando a identificar o assunto do texto, por exemplo. Uma última estratégia que eu trouxe na aula de hoje é affixation. Ou seja, aplicação de afixos. Os afixos são prefixos e sufixos. Eu vou escrever aqui. Prefixo e sufixo. Ou seja, eu tenho uma palavra que, no momento em que eu adiciono uma unidade antes dessa palavra, eu crio uma nova, ou, se eu adicionar depois, também crio uma nova. Quando você adiciona numa palavra um elemento antes, a gente diz que você está colocando um prefixo. Se for depois, é um sufixo. Então, vamos procurar aqui uma palavra que a gente conheça e que ela tem um finalzinho que vai nos ajudar a entendê-la ou algo anterior a isso. Vamos dar uma olhada aqui, estou passando, estou vindo com o meu giz, com o meu lápis, minha caneta. Ah, large. Eu tenho aqui large, que é grande, e no final de large eu tenho este sufixo que expressa superioridade, superlativo, o superlative. Caso vocês queiram saber mais sobre isso, busca nas videoaulas, ok? E aí, large é grande, largest é o maior. Já tenho aqui outra informação, Titanic, o maior. Tenho também, ó, luxo, luxurious. Também pode me ajudar a entender que é o mais luxuoso. Isso é uma maneira também de buscarmos palavras que de alguma forma a gente conhece e que ganharam ou um elemento antes ou outro depois, formando uma nova palavra. E como a gente já conhece aquela palavra original, podemos inferir o significado dela. Bom, vou repetir com vocês quais são as estratégias de leitura que eu trouxe para vocês na aula de hoje, para serem aplicadas quando vocês pegarem um texto. Importante, primeira coisa, quando você tiver contato com um material em texto, você tem que se perguntar: qual é o meu objetivo? O que eu quero fazer com esse texto? Eu estou interpretando para fazer um exercício? Eu estou interpretando porque esse texto vai me dar alguma informação para o meu divertimento, algo que eu precise saber para um trabalho, para o meu cotidiano. Então, defina o seu objetivo junto ao texto. Ah, Debbie, meu objetivo é buscar 3 informações. Eu preciso saber sobre o que ele se trata, o dia em que os principais acontecimentos se fizeram, e eu também preciso saber o lugar de onde esse navio partiu. Então, você vem com seus objetivos em mãos, skimming, faz uma observação, uma exploração geral, olha título, olha imagem, etc. Scanning, vou buscar palavras específicas de acordo com o meu objetivo traçado inicialmente,
Vou verificar se tem palavras transparentes, ou seja, que me ajudam a entender, porque eu tenho ela em português, eu tenho ela parecida em inglês. Vou ver se alguma palavra se repete para me ajudar a entender o universo textual e vou buscar palavras que tenham acréscimo de prefixo ou sufixo. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse Titanic, ele está lindo. E eu espero que vocês também tenham gostado das dicas que eu trouxe para vocês. Ok? See you guys. Bye bye.